E aí, se vocês quiserem ficar com a câmera ligada, é maravilhoso, que é muito legal poder conversar olhando para pessoas, mas também entendo, por uma série de razões, às vezes não dá, tudo bem. Então vocês escolhem. O que a gente vai só pedir é que todo mundo fique com o microfone mutado enquanto alguém está falando, só para não ter algum tipo de interferência, algum ruído e não conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Então, vou compartilhar aqui e aí a gente começa. Peraí. Beleza, vocês estão vendo? Show. Bom, então, de novo, boa noite para todo mundo. Então, esse webinário aqui é organizado pela HBS, que é a Harvard Brazilian Association of Students and Scholars, mas que a gente também pode, esse é o nome em inglês, né, mais formal, mas a gente também pode só falar Associação de Pessoas Brasileiras em Harvard. Ahn, então, só um geral, antes de começar, hoje a gente tem mais ou menos cerca de 200 pessoas, que são do Brasil, que estão aqui em Harvard, seja como pesquisador, como estudante de graduação, de pós, etc., que é um número bem legal, mas uma das nossas missões, igual eu estava falando mais cedo, é com que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para cá, né? Então, só um pouquinho da nossa agenda de hoje. Primeiro, a gente vai ouvir algumas histórias, então, João, Helena e Davi vão compartilhar como é que foi chegar até aqui. E aí depois eu vou comentar um pouquinho mais também de como é que é o processo de aplicação para Harvard, o que que é o nosso programa de mentoria, e a gente também vai ter no final um bom tempo para perguntas e respostas. Então eu vou pedir para que, caso vocês tenham alguma dúvida, esperem até o final. E aí, no final, vocês tanto podem levantar a mão, como também mandar pelo chat, e a gente vai estar respondendo perguntas por esses dois meios. A gente também vai disponibilizar os nossos contatos pessoais, tanto meu, do João, da Helena e do Davi, mas também da HBS. Então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Esse é o início de uma conversa, né, que a gente quer que continue por vários meses. Então, aqui, só antes, essas são as escolas de Harvard, né? As escolas que a gente tem dentro da faculdade. E aí tem essa separação entre graduação e pós-graduação, algumas são só de pós, algumas têm as duas, mas esse aqui é um pouquinho do universo dentro da faculdade. E, João, vou pedir para você tocar o barco agora. Perfeito, Adi. Gente, que prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da HBS, com o pessoal que está nos assistindo. Vou poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui no college. Eu sou um estudante do college, quem está fazendo graduação aqui nos Estados Unidos, e poder explorar um pouquinho mais também das oportunidades que Harvard tem para a gente que é undergraduate students, que é aqui quando a gente tem 18, 19 anos, saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Pode passar. Adi. Perfeito. Então, meu nome é João Lucas Oliveira Silva, eu tenho 19 anos, eu sou de Mococa, São Paulo, mas eu nasci em Minas, em Araguari, então eu sou mineiro, mas eu também sou meio ali de São Paulo, uma região ali bem perto do Triângulo Mineiro, então eu sou dessa região. Eu faço uma double concentration, então eu vou poder explorar também esses termos aqui nesse webinário, mas uma concentration seria basicamente nosso major, que seria aquele curso que a gente se gradua de fato, e eu faço uma double, então eu vou ter duas graduações quando eu sair do college, que no caso é ciência da computação e governo. Governo é basicamente ciências políticas, então eu faço esses dois cursos. E eu também faço uma especialização que a gente chama de secondary, em outras escolas a gente chama de minor, mas em Harvard a gente chama de secondary, em economia. E eu sou um dos primeiros estudantes do SESI aqui no college. Eu vou poder explorar um pouquinho da minha escola, como que foi esse processo do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, para chegar até aqui no college. Mas eu acho que isso são as principais informações que vocês precisam saber sobre mim. Agora, falar um pouquinho sobre engajamento. Quando a gente está aplicando para o college, e eu tenho bastante experiência porque eu passei por esse processo, a gente precisa ter uma palavra que vai nos destacar até nossa aceitação no college. É engajamento. Eu acho que isso que é um principal fator quando Harvard College está procurando os estudantes
entrar na universidade. Esses são uma das principais atividades que eu participei, mas eu participei de algumas outras. Eu fui presidente e representante do Interact Clube de Mococa, que é essa primeira foto que tá em várias pessoas de terno, vestido. O Interact Clube, ele é um clube de jovens associado ao Rotary International, que é um clube que auxilia e que realiza trabalhos voluntários em todo o mundo. Fui presidente do meu clube, fui secretário distrital, acabei fazendo projetos para o campeonato, pro campeonato nacional de projetos do Interact. Então, me envolvi muito com trabalho voluntário, eu acho que isso foi Tenho saudades do meu clube até hoje, vejo fotos e dá vontade de chorar. Mas toda vez que eu falo de engajamento, eu penso no trabalho voluntário. E é isso que eu fiz com o Interact. Além disso, também fiz pesquisa com o Harvard Student Body. Eu fiz um programa de pesquisa que eu trabalhei um pouco mais sobre o gap educacional na América Latina depois da pandemia de Covid-19. Fiz essa pesquisa com o suporte desses estudantes de Harvard, mas também com professores de outras universidades. E aí essa pesquisa foi publicada numa das revistas de Harvard, que é o Harvard International Review, que é uma revista estudantil. A gente pode fazer essa pesquisa no ensino médio. E foi muito legal, foi uma experiência muito intensiva, mas foi muito, muito divertida. Até porque eu estou estudando sobre educação, então foi algo muito interessante que eu também pude trabalhar nas minhas extracurriculares, nas minhas redações. Também participei de Olimpíadas Científicas, eu acho que isso é bem comum dentro dos estudantes de ensino médio, eu acho que a maioria das escolas do Brasil. Então, fiz muita Olimpíada Científica. Eu também fui criador da maior delegação do SESI, do Brasil para simulações internacionais. Eu vou poder, poder explicar um pouco mais as simulações nos próximos slides, mas eu participei muito de simulação da ONU. Simulação da ONU foi a minha extracurricular, foi onde eu me encontrei, e aí eu pude trabalhar um pouco mais dessa paixão dentro da minha escola, que foi a criação da Overseas, que foi essa equipe, que é essa bandeira do Brasil. A gente estava em Boston, no centro de Boston, após a simulação de Harvard. Eu também sou bolsista SESI, eu sou bolsista 100% em Harvard, mas também sou bolsista SESI, que tem uma bolsa chamada Passaporte para o Futuro, que é uma bolsa que cobre todos os nossos custos para quem é estudante de SESI São Paulo. E não sei se alguém aqui é de SESI São Paulo, quem aí tá aplicando pro college, mas se você é de SESI São Paulo, provavelmente no seu ano, no próximo ano, vai lançar a próxima edição da bolsa, que é uma bolsa que oportuniza esses jovens a estar em universidades internacionais, em Harvard e outras universidades, com uma bolsa 100%. E a HBS também vai te dar todo o suporte dentro desse processo de aplicação, mas se você também é um estudante SESI, você vai também ter essa vantagem financeira. Perfeito. Tudo vai muito além de notas. Eu acho que isso que é muito importante. Tudo vai além de notas. Suas notas são muito importantes quando você está aplicando para o college, mas a sua aceitação vai muito além do que você é dentro da sala de aula. É sobre GPA, mas também cartas de recomendação, extracurriculares, suas honras, o que te honra, quais são as premiações que te fazem estar naquele primeiro lugar, naquele segundo lugar, ou que te destaca de alguma forma. Isso que é muito importante também no processo. Também a gente tem as entrevistas, os documentos escolares e financeiros também. Esses documentos são, acho que, um common sense de forma geral. Então, boletim, carta de recomendação, tem alguns formulários que os professores têm que preencher para você. Então, formulários até de comportamento dentro da sala de aula. E também, acima de tudo, documentos financeiros para você ganhar uma bolsa. O college, eu acho. Eu não sei como que funciona na pós, eu acho que o pessoal vai poder explorar um pouquinho mais isso, mas no college a gente tem uma visão need blind. Então, se você não tem condições de arcar com os custos de Harvard, Harvard vai te bancar de qualquer forma. E esse ano a gente teve uma benção de que passou de US$ 85.000 anuais para US$ 200.000 anuais. Então, se sua família faz menos de US$ 200.000 anuais, que é tipo R$ 1 milhão, você vai ter uma bolsa 100% em Harvard. Eu acho que isso que é muito, muito bom. E essas oportunidades estão cada vez mais sendo expandidas. Isso aconteceu recentemente, então isso é muito bom. E essa é um pedacinho da minha essay, eu não vou explorar um pouquinho ela, mas é só para vocês darem um detalhe assim de como que funciona as essays dentro do processo de application, que eu explorei um pouco mais da minha avó, da falta da ausência de educação do meu pai e da minha mãe e como que isso me impactou a ser o first generation da minha família dentro do college. Então, é só como que isso se intensifica dentro do processo de no ensino médio, essa foto, gente, essa foto eu tô sem barba, mas essa foto é bem antiga, tá? Mas essa é a minha foto minha no ensino médio. Eu fiz muita atividade no ensino médio, como eu falei também. Eu fui valedictorian, que é uma atividade muito importante para você que tá no ensino médio e que quer aplicar para as universidades aqui fora. E Harvard valoriza muito uma pessoa que é valedictorian. Valedictorian é basicamente orador de turma, em outras palavras. Então, se você é um orador de turma, é uma atividade que eu não até hoje tento compreender do porquê ela é tão importante assim na visão americana, mas pro college ele é uma atividade muito interessante. Pude ser valedictorian. Eu também fui representante de turma e cofundador da maior organização de grêmios
a parte da área do Sudeste, que chama Unigremios. É uma organização que une escolas privadas e escolas públicas a fim de pactar a comunidade de forma geral. A gente acabou virando um projeto de lei depois disso, mas eu pude, como eu disse no meu slide anterior, eu conectei um pouquinho mais a história da falta de educação dos meus pais, de educação básica, e isso me inspirou a criar um projeto de educação na minha cidade com os grêmios e com escolas, então isso foi muito interessante. E, novamente, eu pude trabalhar um pouco isso nas minhas essays, no meu personal statement, por exemplo. Palestras e trabalho com os estudantes foi algo que eu fiz muito no meu ensino médio. E eu acho que isso que é muito importante quando você está no ensino médio e está decidindo aplicar para universidades no exterior, é você ter a pergunta de quem você é como estudante. Você é só aquele estudante que está ali estudando para as provas, que está ali se, ok, eu preciso estar 3, 4 horas para aquela prova, ou você é aquele estudante que está a todo momento pensando nos problemas que a sua comunidade tem e você precisa urgentemente encontrar soluções. E não, você não precisa achar a cura do câncer, você não precisa achar a cura da AIDS, ou você não precisa resolver uma guerra. Você tem que resolver problemas que estão à sua vista, que estão ao seu redor. E o Admission Officer de Harvard vai olhar isso e vai compreender isso como o que você fez nas suas limitações. O que você compreendeu e o que você encontrou de soluções para aqueles problemas que estavam nos seus arredores. Isso que é muito importante, isso que é muito importante no college. Nessas fotos vocês podem ver que essa primeira foto que eu tô com 3 pessoas é eu na Unigremios e também tem o Interact e tem eu sendo valedictorian no SESI. Então, são só algumas atividades que parecem muito simples, mas que no final de tudo formam toda uma rede. E aí, agora eu vou falar um pouquinho mais das moons e das paixões. Então, eu comecei a participar quando eu tinha 16 anos das simulações da ONU. Eu acabei ganhando premiação de melhor delegado na simulação de Yale, em New Haven, nos Estados Unidos, e também uma menção honrosa na simulação de Harvard. Participei na de Cornell, também, a Cornell University, eu acabei ganhando uma menção oral, a gente chama de verbal communication. E eu me encontrei nessas atividades porque eu pude explorar a habilidade de oratória e da negociação dentro das atividades extracurriculares. E mais que isso, eu entendi um pouco mais de como essa visão política e essa visão globalizada que a gente tem pode nos impactar a sermos cidadãos globais numa universidade tão global quanto Harvard. Então, é, esse é um dos motivos de eu estar fazendo governo, tentando explorar um pouco mais da política e da política pública do Brasil em nosso mundo. Mas, acima de tudo, eu me encontrei nas simulações da ONU e isso que é fundamental quando a gente está aplicando para o college, a gente se encontra em alguma atividade e como que essa atividade nos inspira a se tornar um bom profissional no futuro, utilizando a educação daquela universidade. Então, como eu disse, eu participei de muitas M1s, online e presenciais. Fiz impacto através da Overseas, que foi essa delegação de simulações da ONU do SESI para simulações internacionais. E outros trabalhos voluntários. Então, fui da Lala também, que ela tinha American Leadership Academy, e o Interact, como eu disse. E como se preparar? Até para finalizar essa minha fala aqui, como a gente pode estar se preparando para o college? Então, foco no SAT, testes padronizados como o DAT, que é o Duolingo English Test, que foi o teste que eu fiz, e o TOEFL. Lembrando que o college não é mais teste optional, então você não pode pular o SAT, você não pode deixar de fazer o SAT, você tem que fazer o SAT. Notas, como eu disse, notas não são tudo, mas notas de qualidade são o primeiro step que você tem que tomar quando você está decidindo aplicar para uma universidade fora, como Harvard, que tem um range de GPA extremamente alto. Então, isso é muito importante quando você está decidindo nesse processo. Entender a sua história parece meio básico, mas entender o que aconteceu na sua vida e quais são os outcomes dessas coisas que aconteceram na sua vida para você ser quem você é hoje é fundamental. E eu compreendi isso na minha família e na minha avó. Então, dos meus pais, como eu disse, da minha avó, e como que isso me inspirou a ser engajado em projetos voluntários e a criar projetos de educação. Isso que eu quero dizer quando eu falo, entenda a sua história, entenda seu background, entenda quem você quer ser. E o que você deseja usufruir da educação de Harvard para sua vida e para o futuro da sua comunidade? O que Harvard tem a te oferecer que te faz o candidato ideal? Essa é a pergunta que você tem que ter em mente quando você está se preparando para Harvard. E não é sobre quantidade de extracurriculares, é sobre qualidade. O que você faz de melhor e o que você explora de melhor dentro do processo de application para a universidade. Então, essa é um pouquinho mais da minha trajetória, um pouquinho mais sobre o que eu quero trazer do college, e é claro que a gente vai poder explorar isso nas perguntas, mas vocês também têm o meu contato, que eu acho que vai ter no final, né, da apresentação. Mas é isso, e muito obrigado, Ati. Oh, obrigada, João. Tem isso aqui também, você quer Ah, comentar? perfeito. É verdade, bem rápido. Isso aqui foi um slide que eu fiz sobre as oportunidades que eu tive em Harvard até o momento. Então,
Eu sou freshman ainda, então eu não explorei tanto, mas eu fui do Ice Moon, que é o debate, que é o time de debate de Harvard para simulações de universidades. Então, é um time bem legal. Se os estudantes aqui de ensino médio estão indo pro college e querem explorar debate, Ice Moon vem aí com muita força, porque é um time muito legal. Eu fui também do time interno da simulação da ONU de Harvard, então eu ajudei a organizar a simulação da ONU. Eu sou First Year Representative da RUBA, que é a Harvard Undergraduate Brazilian Association, que é uma organização para quem é undergraduate student, que está fazendo graduação em Harvard. E eu sou First Year Rep dela. Eu sou Alumni não, mas eu sou freshman e eu tenho conexão com a Alumni Network de Harvard, então muitos programas, a gente tem muitas oportunidades para quem já se formou, brasileiro, internacional. Você tem a oportunidade de ter uma host mom ou um host dad, que é a alumni de Harvard, e que pode te auxiliar a encontrar oportunidades, a você se encontrar na comunidade de Harvard em si. E claro, é uma comunidade muito poderosa, e você só tem a usufruir quando você entra em Harvard dessa comunidade de alumni e essa comunidade internacional. E também a Lala, que com certeza foi uma atividade extracurricular que eu fiz no ensino médio, foi muito importante para mim. Eu sou um Lala Luminar, então, desde liderança até criação de amizades, a Lala foi fundamental nesse processo de estar no college e estar explorando oportunidades de liderança dentro da universidade. Oh, Helena, agora é com você. Oi, gente. Meu nome é Helena. Faço parte da HBS. Eu sou officer da Harvard Medical School. E diferente do João, eu sou um pouco mais velha. Eu estou nos meus 30 anos. Estou aqui fazendo mestrado, mas vou contar um pouquinho da minha trajetória até aqui, porque eu cheguei aqui de uma forma não convencional. Então, como eu falei, eu tenho 30 anos, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sim, sinto falta do calor, sinto falta da praia. Eu sou biomédica de formação, me formei na UFRN e eu sou especialista em hematologia e em citometria de fluxo. Vocês vão entender por que que eu grifei essa técnica aqui. Pode passar. Durante a minha graduação na UFRN, na época ainda era vestibular, não tinha nem Enem ainda, eu entrei na UFRN e na época ainda existia um programa do governo federal chamado Programa Ciências Sem Fronteiras, que era basicamente um programa do governo federal que você podia fazer uma seleção e você fazia um ano da sua graduação no exterior. Então, eu fiz um ano da minha graduação no Reino Unido, entre os anos de 2014 e 2015. Então, faz um pouco de tempo já. E lá, quando eu morei na Inglaterra, eu consegui ter a noção de quão grande o mundo era. Eu, como disse, de Natal, uma cidade pequena. E quando eu me joguei no mundo, eu falei, meu Deus, eu preciso desbravar isso aqui. O mundo é muito grande para viver a minha vida inteira fechada nessa cidade, nesse lugar. Então eu falei, não vou ficar aqui, vou embora pro mundo. Pode passar. Ups, foi só uma foto, pode passar. E aí, voltei pro Brasil, terminei minha graduação. E um pouquinho antes disso, assim que eu voltei da Inglaterra, brotou na minha vida uma oportunidade de fazer um estágio, ainda durante a graduação, com essa bendita técnica chamada citometria de fluxo, que eu não fazia a menor ideia do que era. Para quem não é da área médica ou de pesquisa, essa é uma técnica laboratorial que pode ser utilizada para muitas coisas, pesquisa científica, diagnóstico, mas eu sempre usei essa técnica para o diagnóstico de leucemias e linfomas, principalmente. Então, desde 2015, comecei a trabalhar com essa técnica, que eu não fazia a mínima ideia do que era, a gente não aprende isso na graduação. E quando eu me formei, eu falei, quero continuar trabalhando com isso. E aí, prestei a prova para especialização no Hospital Albert Einstein, que eu já sabia que eu queria sair de Natal, já sabia que aquele lugar era muito pequeno, e fui para São Paulo, muito novinha, sem conhecer ninguém, e fiz minha especialização lá durante um ano no Hospital Albert Einstein, e ao mesmo tempo eu passei na seleção para trabalhar no Hospital das Clínicas da USP. Então, pela manhã eu trabalhava no Einstein e à tarde eu ia pro HC da USP. Durante. Ah, pode passar um pouquinho, que eu acho que tem umas fotos aí. Durante esses.
esses anos, eu tive diversas outras oportunidades internacionais, justamente na área de citometria. Então, fui para a República Tcheca fazer um curso de citometria de fluxo, apresentei trabalho, na Europa, enfim. E depois de tudo isso, eu falei, acho que chegou a hora de eu compartilhar um pouquinho com as pessoas, o que eu faço, porque nem meus amigos entendiam o que eu fazia. Todo mundo me perguntava, mas Helena, que diabo tu faz? Que até hoje eu não entendi. E aí eu falei, tá, vou ensinar as pessoas sobre isso que eu faço, porque eu cansei de explicar. E aí eu lancei a minha página chamada Hemoflow, é uma página no Instagram, sobre citometria de fluxo, 100% em português. E hoje em dia, pasmem, é a maior página sobre citometria de fluxo do mundo, sim, em português. E por causa disso, essa última fotinho aí que vocês veem no com fundo colorido, eu fui convidada para apresentar sobre esse projeto de educação, sobre citometria de fluxo num congresso no Canadá, 2 anos atrás. Pode passar, Adi. Em 2021, estou eu muito plena na minha casa, e recebo essa mensagem no LinkedIn. Basicamente, uma recrutadora perguntando se eu tinha disponibilidade de mudar para Boston. Basicamente isso. Minha primeira reação foi: certeza, tráfico de órgãos. Vou ser recrutada para perder meus órgãos. Eu falei, mas ainda era pandemia. Eu falei, quer saber? Vou ver o que, que dá isso aqui. E aí, não é que era verdade, gente. Eu entrei num processo seletivo para o MIT, mais especificamente para o Whitehead Institute, é um dos institutos de pesquisa afiliados ao MIT, para trabalhar com citometria de fluxo, isso em 2021. Então, fiz um processo seletivo de mais ou menos uns 2, 3 meses. E depois, pode passar, que acho que tem umas fotinhas também. E depois, embalei tudo que era mais importante, ou seja, o marido e 2 cachorros. E vim embora para Boston, tá? Foi tudo muito rápido. E eu brotei aqui por causa de uma mensagem no LinkedIn. Falei para vocês que era um pouco diferente das outras pessoas. Mas é isso, estou aqui. 10 meses depois, eu saí lá do MIT, porque eu fui convidada para assumir um laboratório num dos hospitais da Harvard Medical School, que é o Beth Israel. Ah, e eu liderei a criação desse laboratório do zero, literalmente do zero. E nesse meio tempo, eu fiz a minha prova de certificação internacional e tenho hoje o diplominha bonitinho dizendo que eu sou especialista internacional em citometria de fluxo, que é uma prova muito difícil de passar e eu acho que só tem umas 160 pessoas no mundo que têm essa certificação. Consegui ser aprovada nessa bendita prova. E foi por causa disso. Eita, deixa só um tempinho aí, Adi. E foi por causa disso, desse meu desafio de criar e liderar esse laboratório do zero, que eu decidi que eu tinha que fazer um curso que me desse um background de liderança, mas não só de liderança, mas sim entender como realmente funciona o gerenciamento de um hospital. E aí eu comecei a buscar cursos que me dessem essa bagagem. Pode passar, Adi. Mas nesse meio tempo eu ainda ganhei uma medalha de mérito educacional na minha terra, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Me achei o máximo. Não fui lá receber, mas meus pais receberam por mim. Foi uma coisa muito gratificante. E ainda. Ah, de passa, tem outra foto. E ainda virei nome de turma na UFRN, gente. Existe uma turma de biomedicina chamada Helena Varela de Araújo. E isso para mim foi o ápice do ápice. É, e pode passar, Adi. Como falei para vocês, decidi que tinha que fazer um curso que me desse o background que eu preciso para crescer o meu laboratório. E aí eu achei o curso de mestrado em Clinical Service Operation, que é basicamente operação de serviços clínicos. E decidi aplicar. O processo de aplicação eu tinha que enviar um currículo, cartas de recomendação, personal statement
meu histórico de graduação e tiveram algumas entrevistas também, tá? E meses depois recebi a cartinha dizendo que eu tinha sido aprovada. Eu lembro que eu estava dirigindo, eu quase bati o carro quando eu recebi esse e-mail. Falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Parei o carro quase na highway para abrir esse bendito. Mas sim, fui aprovada. E alguns meses depois, eu apliquei para um processo que eles têm de bolsa para alunos do mestrado, que tem foco em diversidade e inclusão. Nesse processo de bolsa de estudo, eu precisei mandar uma carta de recomendação e um personal statement que falasse da minha história com diversidade e inclusão. E também recebi essa bolsa. Não é como o college, que você recebe uma bolsa 100%. Aqui a realidade não é essa. Foi uma bolsa de 15%, que já ajuda, mas não é como o college. E, além disso, me envolvi ainda mais com a comunidade, fazendo parte da HBS. E também faço parte da organização do Pub Boston, que um grupo de brasileiros pesquisadores que moram aqui na região de Boston. E a gente se encontra uma vez por mês, regados a coxinha, discussão científica e depois a gente vai tomar cerveja num pub. Então, assim, tudo de maravilhoso num só lugar. E acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Acho que deu tempo, né, Adi? E também meu contato tá lá no final. Mandem mensagens, se vocês quiserem saber qualquer coisa, seja citometria de fluxo, seja Harvard, enfim, tô aberta a qualquer coisa, tá, gente? E acho que acabou, Adi. Passa aí, só pra ver se acabou mesmo. Agora é o Davi. Maravilha, nossa. A Helena é foda demais, né? Até, a gente fica até assim, bobo de ouvir toda a história dela, de tudo que ela conquistou. Ah, e agora, bora lá, Davi. Boa tarde, barra boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Davi. Tenho agora a missão de falar depois dessas duas pessoas incríveis. Mas meu nome é Davi, eu sou de Maceió, Alagoas, eu tenho 24 anos. Tenho a honra de ser o presidente da HBS esse ano. E estou aqui em Harvard fazendo um mestrado em antropologia médica. Também fiz minha graduação aqui nos Estados Unidos, um double major em neurociência molecular e em antropologia médica. É, e vou contar um pouquinho da minha trajetória. Não vou entrar em tantos detalhes sobre os extracurriculares que eu fiz e tal, mas assim, o que eu quero que você já vá pensando aí é para ver que minha trajetória não foi uma coisa linear também. É, da neurociência até a antropologia médica, né? Se você está se perguntando o que é antropologia médica, isso é uma ótima pergunta. Vou chegar lá, não se preocupa. É, e é isso. Bom, a minha jornada, na verdade, ela começou no ensino médio. Então, eu estudei em Maceió até o meu segundo ano do ensino médio, e eu tinha meio que a vontade de fazer medicina. Meio não, tinha muita vontade de fazer medicina. Só que teve um evento que aconteceu no meu ensino médio que meio que me assustou, que foi o seguinte: a diretora da escola entrou na sala de aula e perguntou: quem aqui quer fazer medicina? Eu juro para vocês, pessoal, das 35 pessoas que tinham naquela sala, 30 levantaram a mão. Aí depois três levantaram para direito e duas para engenharia. Aí eu pensei, poxa, eu tô com medo de não estar vendo algum tipo de pressão social para eu seguir na medicina que não seja realmente um desejo meu, uma vocação minha. Então, eu me organizei com os meus pais para fazer um ano de intercâmbio no ensino médio aqui nos Estados Unidos, porque eu sei que aqui nos Estados Unidos a educação ela funciona de uma maneira muito mais corroborada pela sua vida pessoal do que o que eu tinha sido exposto numa escola em Maceió. Então, o que é que significa? Quem você é como pessoa, como um membro da sua comunidade, como um líder importa tanto para o seu desenvolvimento profissional quanto as notas que você tira e o que você faz dentro da sala de aula. Então eu fui escolhido por uma família no Arizona, então fui para o meio de um deserto nos Estados Unidos, então ir de Maceió, Paraíso das Águas, para um deserto foi uma experiência bem interessante, mas assim
me apaixonei completamente. Cheguei lá e existiam várias oportunidades que eu pude agarrar e fazer coisas que eu sempre sonhava em fazer e nem sabia que tinha aquele sonho. Aqui são algumas das coisas que eu fiz, então, só olhando nas fotos, essa primeira foto aí em cima com os microfones, a minha escola tinha uma salinha de estúdio, meio que para aulas de mídia, e eu consegui, depois do horário, né, das aulas, fazer um podcast que eu chamei de Interjovem, onde toda semana eu entrevistava alguém, algum aluno que veio de um país diferente. Nessa minha escola tinha pessoas de 17 países diferentes. Então a gente passava uma hora conversando do porquê essa pessoa veio para os Estados Unidos, o que é que essa pessoa sentiu de diferente entre a educação no país de origem dela e aqui nos Estados Unidos. Esses podcasts eram transmitidos numa rádio em Alagoas chamada Francês FM. Então foi uma experiência super legal. Eu passei a ser apaixonado por desenvolvimento intercultural. A foto à direita aí, onde você está vendo aí as orelhinhas de urso, é o nosso time de robótica da escola, chamado Robo Bears. Foi o primeiro ano do time, então a gente participou da criação do time, então precisamos buscar fundos na comunidade para conseguir custear o nosso time e a nossa pesquisa, etc. Nós ganhamos o prêmio de Rookies of the Year, então, né, melhores calouros, e é o que aí a gente está segurando nessa foto. É, Logo abaixo dessa foto, eu vi que a minha escola tinha uma sala de aula que estava sendo usada meio que como galpão, só tinha caixas e armazenamento de coisas antigas, e eu percebi que tinham várias pessoas na escola que tocavam instrumentos, mas não tinha um ambiente onde a gente pudesse ficar juntos tocando e, né, fazendo essa troca musical. Então eu me juntei ao conselho estudantil da escola, que eu achei o máximo que tinha um conselho estudantil na escola. E eu consegui doações da comunidade para instrumentos, consegui recrutar um artista para fazer essa pintura que está aí atrás, esse grafite na parede, e usei daquela sala para fazer uma sala de música, para que os alunos pudessem ir depois do expediente da aula e a gente só se divertir nessa troca musical. Foi uma experiência muito legal. E daí para frente eu decidi que sim, realmente o desenvolvimento que eu tive como pessoa e a forma como eu consegui me desenvolver como uma pessoa que é apaixonada por uma comunidade, que consegue ter ferramentas de impacto, eu decidi continuar a minha trajetória educacional para a medicina aqui nos Estados Unidos. Pode passar. E também, tipo, né, tive os detalhes aí que eu meio que tô pulando, mas dentro desse processo eu tive vários destaques, fui valedictorian da escola, ganhei vários certificados e prêmios escolares à comunidade, alguns prêmios nacionais também de excelência acadêmica, etc. E isso tudo me levou a uma graduação em Nebraska. Aí vamos seguir a geografia do negócio, tá? Fui de Maceió, Paraíso das Águas, por um deserto e depois para o centro-oeste americano, Nebraska, pessoal. Se você botar uma agulha no meio assim dos Estados Unidos, é Nebraska. É um lugar que você está vendo aí, ó, não tem um prédio alto, né? Nessa foto, tá vendo? O mais alto que tem aí é a igreja que fica no coração da universidade. Do outro lado tem alguns prédios mais altos e tal, mas é assim, só tem milharal e milharal depois aos arredores da cidade. Uma cidade que eu já peguei menos 47 durante o inverno nessa cidade, então assim, foi mudança climática fortíssima. E nessa universidade de Creighton, eu fiz o double major em neurociência molecular e antropologia médica no pre-med. O que é o pre-med? Aqui nos Estados Unidos, medicina, ela é um doutorado, não é uma graduação como ela é no Brasil. Então você precisa fazer uma graduação completa, junto com esse pacote de aulas que você precisa pagar, chamado pre-med. Então inclui biologia, química, física, fisiologia, química orgânica, etc. Pagar esse grupo de matérias é o que te deixa elegível a no futuro aplicar para o doutorado de medicina. É, e em Nebraska foi onde eu fui desenvolvendo, ainda continuei desenvolvendo minhas capacidades de liderança. Então, pode passar o slide.
E eu meio que usei dessa oportunidade para tentar um pouco de tudo que me atraía para realmente validar dentro de mim qual era a minha vocação. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens de se fazer uma graduação nos Estados Unidos. Eu acho que João não mencionou especificamente, mas aqui você não entra numa graduação para fazer um curso específico como é no Brasil. Então, no Brasil, você passa em ciências políticas, você passa em direito. Aqui você passa no bacharelado, certo? E não é até o seu primeiro ou segundo ano onde a universidade pede que você declare qual é a concentração, qual é o major que você vai fazer. Então, no meu caso, eu entrei como um major de biologia, fui me engajando em pesquisa de neurociência molecular e percebi que meu interesse em biologia, na verdade, era mais especializado para neurociência molecular, então declarei esse major e eu descobri a antropologia médica, que era uma coisa que eu não conhecia antes, me apaixonei e declarei o double major também. Então, assim, a partir disso também fiz várias, né, iniciativas de liderança. Então, fui presidente de 5 organizações diferentes dentro dos 4 anos do bacharelado. Então, fui presidente da Associação de Alunos Internacionais por 2 anos seguidos. Fui presidente do governo estudantil residencial, que é o maior governo que a gente tem. Tive vários impactos, assim, que foram muito às vezes chocantes de saber que um aluno pode ter esse tipo de inserção se você tiver a motivação. Então, uma das coisas que eu mais me orgulho desse tempo foi de ter assinado uma legislação que faz com que a escola tenha um comprometimento de desinvestir de todos os investimentos em bolsas no sentido bolsa de valores. é, em empresas de combustíveis fósseis, e que a universidade tivesse um comprometimento a virar carbon neutral, ou seja, né, zero emissões de carbono no net, até 2030. Então, foi um valor de mais ou menos 60 milhões de dólares que a gente fez a universidade realocar para causas sustentáveis. Então, assim, foi um dos impactos que eu nunca imaginava, né, que conseguiria ter esse nível de influência. Fui emergencista, bombeiro voluntário, então trabalhei no serviço de ambulância da minha cidade, com um foco especial em pessoas que estão em lares idosos, em hospício, né, como se chama aqui nos Estados Unidos, e também fui diretor residencial assistente, que é basicamente como se fosse o síndico do prédio de dormitório da universidade. Então, eu trabalhava operando a logística realmente de staff, etc., do prédio. E uma coisa super aleatória que eu fiz, também relacionada à minha paixão da música, foi até essa foto aí que eu tô nesse tapete vermelho, todo me pagando de chique, que foi, junto a uma amiga minha, a gente escreveu uma música, compôs e produzimos essa música, e a gente enviou essa música dentro de uma competição para participar de um filme, que a produtora desse filme é uma produtora beneficente chamada Movies Making a Difference, onde o tema do filme que eles criam, é, todos os lucros que eles ganham em cima desse filme, eles doam de volta para o tema que eles estão abordando. Então, era um filme falando sobre tráfico de pessoas nos Estados Unidos. Nossa música participou e essa aí é uma foto deu na premiere desse filme, é, que foi assim. Muito legal. Ou seja, fiz de tudo que eu senti uma atração para ir sentindo o que é que realmente mais pegava. Pode passar o slide. E uma das coisas que mais me apaixonou foi a neurociência molecular. Eu tinha uma pesquisa independente dentro de um laboratório de neurogênese adulta. Então, eu pesquisava a neurogênese adulta em um modelo de envelhecimento prematuro. Especificamente, eu estudava como uma proteína, que é expressada no nosso cérebro, impacta a população de células-tronco numa zona específica do cérebro. Então, basicamente, o grande problema da demência é que o nosso cérebro ele não se multiplica depois que a gente nasce. Os neurônios que a gente tem quando nasceu é os que a gente vai ter em maioria pelo resto da nossa vida. E a demência ela vai matando esses neurônios. Então, se a gente tivesse uma maneira de repopular ou de, né, colocar neurônios novos, isso aí seria muito promissório para endereçar os sintomas de demência, de neurodegeneração. E esse grupinho pequeno de células-tronco meio que já tem um pouco dessa habilidade, então eu estudava como fazer isso, como entender esse comportamento.
E aí foi uma coisa que me abriu muitas portas. Eu virei fellow, consegui várias bolsas de pesquisa, cheguei a apresentar no Madison Square Garden em Nova York, que é aquele estádio bem famoso, que, sei lá, Ivete Sangalo, quando tocou lá, ela esgotou o lugar, tem DVD lá em casa dela cantando no Madison Square Garden. Eu, como gostava muito de música, achava que se um dia eu fosse apresentar no Madison Square Garden, ia ser com música, mas foi no... apresentando neurociência, não tem problema, estou satisfeito. É, pode passar o slide. E por último, veio a antropologia médica. Antropologia médica, pessoal, antropologia é o estudo de como relações humanas existem e como elas ocorrem. E a antropologia médica é como essas relações humanas ocorrem num contexto de saúde e de bem-estar. Então, dentro dessa minha experiência, trabalhando como emergencista, trabalhando na pesquisa de pessoas com demência, eu vi uma situação muito interessante com os cuidadores de pessoas de demência, que é a grande maioria dos cuidadores de pessoas com demência são cuidadores familiares, geralmente uma filha que cuida do pai com Alzheimer, uma esposa que cuida do marido com Parkinson, algo do tipo. 80% dessas pessoas, desses cuidadores familiares, sofrem sintomas depressivos, 15 a 18% desses 80 morrem antes do paciente. É, e eu é, nada explica isso. É uma coisa que nenhum outro quadro, nenhuma outra doença crônica, nenhuma outra condição replica esse nível de fardo ao cuidador. E a antropologia médica foi me mostrando que isso, que a resposta disso é social, cultural, política e econômica. É, que é o que realmente faz a diferença na saúde das pessoas. Então, eu fui exposto a muitas pessoas, e aí nesse slide tem um dos meus heróis, que é o Paul Farmer, que é a pessoa que basicamente popularizou e solidificou o conceito de uma determinante social da saúde. E eu pensei, ó, eu tô tendo meio que uma epifania que isso aqui era o que eu tava isso era o que eu tinha que estar fazendo com a minha vida, mas eu tô agora no laboratório, ou eu vou passar no melhor mestrado de antropologia médica do mundo para estudar com um mentor que ensinou Paul Farmer na escola de Paul Farmer, onde eu posso realmente engajar da maior maneira possível com isso, ou eu vou seguir aqui no meu laboratório. E aí, pode passar. Adi. Deu certo. Apliquei e estou aqui. Hoje eu sou o último aluno de mestrado do Arthur Kleinman, que é a pessoa que fundou o departamento de antropologia médica aqui em Harvard. Eu tenho uma pesquisa sobre a experiência de cuidado de enfermeiras e técnicos de enfermagem em lares de idosos aqui em Massachusetts, assim como várias outras pesquisas. É, Aqui me envolvi demais com a liderança, com um foco especial no Brasil, né? Primeira vez que eu não sou o único brasileiro na minha escola, desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Então, virei vice-presidente de Cultura em Ação na Brasil Conference. Hoje sou presidente da HBS. Ano passado eu fui o head de mentoria, como a AD é hoje. Também sou presidente do Science Policy Group, aqui da Escola de Pós-Graduação de Artes e Ciências. Então, Science Policy é como a ciência influencia a política pública e como a política pública influencia a produção e regulamentação da ciência. Eu sou Chair of Support do governo estudantil, então sou responsável pelo processo seletivo e distribuição de bolsas de estudo, bolsas de pesquisa e bolsas de viagem com motivo acadêmico para alunos de pós-graduação aqui em Harvard. Sou coordenador do lado de idosos de Harvard, então eu faço. Bom, participo dentro do time que cria as ideias de qualidade de vida dos idosos que fazem parte dessa instituição. E mais recentemente eu consegui um estágio na Secretaria de Saúde aqui de Massachusetts. Eles, na verdade, me convidaram para participar do time de criação de métodos de implementação de serviços à comunidade aqui no estado de Massachusetts. Então é isso, falei bastante, mas espero que vocês vejam aí que a história não necessariamente segue uma lógica muito comum. Inclusive, teve uma mudança de campo muito drástica, né? Uma mudança de especialidade muito drástica de um momento ao outro. Mas cheguei, estou aqui, e tem sido absolutamente incrível. E agora vamos para a parte de ouro desse webinário, que é falar um pouco mais sobre realmente como é esse processo de application. Ádia, com você. Show. Obrigada, Davi. Obrigada, Helena. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo por estar ouvindo, que eu sei que a gente está falando aqui há bastante tempo, e vamos falar um pouquinho mais, mas reforçando também, a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas, daqui a pouquinho. Mas, então, só
O que a gente pensou primeiro foi compartilhar um pouco dessas experiências, que, igual o Davi reforçou, são muito diversas, né? Cada um veio de um lugar e tem um tipo de trajetória. Mas aí voltando, então, sim, o que que a gente pode, quando a gente começou a conversar entre nós, a gente viu que tinha algumas coisas em comum, apesar de todas essas diferenças, né? Então, algumas dessas coisas que a gente reforça bastante que é um processo holístico. Então, isso significa que é um processo. Ele é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, para a gente entrar na faculdade, seja para graduação ou pós-graduação, a gente tem que fazer. É muito sobre prova, né? A gente vai fazer o vestibular, a gente vai fazer o Enem, etc. E isso tem um peso muito grande se a gente vai entrar na faculdade ou não. E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Então, como Helena, Davi e João comentaram, não é só sobre as notas, então não é só sobre você ter 10 em todas as matérias, durante toda a sua vida, ou ter a melhor nota no vestibular. Isso é um fator, mas também muitas outras coisas são levadas em consideração, né, para entender se você vai passar ou não por esse processo seletivo. Então, você contar um pouco da sua história, então, não só as notas, mas também o que que é que você faz fora da sala de aula, quais são as coisas que te motivam, em quais instituições que você teve algum tipo de colaboração. E isso pode ser não necessariamente de instituições super famosas ou coisa assim. Acho que é muito importante dizer que é mais sobre o seu engajamento com outras coisas, com a sua comunidade, como é que você vive os valores que você acredita na prática, independente do tamanho, da escala dessa organização, enfim. Mas o que que você está fazendo? É uma combinação, né? O que que você está fazendo dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. E aí pode ser Olimpíada, pode ser trabalho voluntário, algum curso que você estava estudando ou que você ajudou a organizar, enfim, tudo isso conta, né? Porque isso também tem a ver com o quanto você tá a fim de aprender e tá a fim de se movimentar com base nas coisas que você acredita. Então, eles avaliam muito esse potencial de aprendizado e entender. Uma das coisas também que a gente identifica, assim, tá bom, a ideia, o processo aqui é muito menos sobre um dia em que você vai para uma faculdade gigantesca e senta ali, fica por 8 horas fazendo uma prova, talvez até dois. Muito menos sobre isso e mais sobre como todas essas partes, e momentos diferentes da sua vida vêm junto. Então, eu achei muito legal isso que o João falou sobre a história da família dele, que no meu processo de aplicação eu também falei muito sobre isso, do tipo. Eu quero estudar imigração. Por quê? Porque o meu avô, ele veio do Japão para o Brasil, depois da Segunda Guerra, e isso teve uma influência muito grande na minha família. E depois as minhas irmãs mudaram para o exterior e eu consigo. Então, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o que é morar num país que não é o seu país, né? A partir das minhas relações familiares. Isso faz com que eu queira estudar esse fenômeno. Então, linkar essas coisas da sua família, as oportunidades que você teve ou que você não teve, esses conhecimentos que não são só sobre a sala de aula e como que eles fazem você se sentir, que eu pensei isso, assim, pô, é muito difícil ser imigrante, né? Tipo, eu queria estudar alguma coisa que pudesse facilitar um pouco isso, porque essas pessoas merecem ter acesso a serviços básicos, né? Por exemplo, públicos. Isso com base, enfim, é claro, de um debate global, mas também a partir dessa experiência pessoal. Então, e aí o que que eu quero fazer na faculdade? Eu quero usar essa experiência para desenvolver um projeto de pesquisa que ajude esse público, etc. Então, o processo é também sobre o que aconteceu, sobre as coisas que você fez, da onde você veio, mas também como que a faculdade pode te ajudar a impulsionar tudo isso que você vai fazer. Do tipo, tá, agora, o que que eu quero fazer em Harvard exatamente? E também, é claro, de certa forma, assim, por que que Harvard vai querer que você entre aqui para fazer isso, né?
Então, acho que uma dica geral, assim, é um processo para você contar da sua história, para você falar sobre os seus valores, sobre o que que você acredita, ahn, e acreditar muito que isso tem valor, né? Também acho que todo mundo que comentou antes de mim falou muito sobre a trajetória que teve e também queria compartilhar um pouco assim da minha, porque eu estudei na Unicamp, né, que é uma faculdade muito boa no Brasil, mas fora isso, eu também não tive grandes conquistas, sabe? Às vezes eu ouço algumas histórias e eu fico assim, nossa, mas será que eu consigo? Porque eu não testei tudo isso, eu tava ali só meio que vivendo a minha vida, sabe? E sim, isso é possível. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente da sua turma ou com as melhores notas e nem ter conquistado tudo para chegar aqui, sabe? E até porque chegar aqui vai ser mais um passo dessa sua jornada, e isso é uma coisa que conta muito na aplicação, do tipo, é um desenvolvimento, e isso aqui vai ser só mais um pedacinho, mais um capítulo da sua história que vai ajudar você a levar a sua missão adiante. Davi, você quer comentar alguma coisa? Ah, perfeito. Eu queria só dar só um rápido complemento. Eu acho que isso falou é tão brilhante, mas, gente, isso é muito importante e eu queria falar só porque é algo que eu, dentro do ano passado, fazendo esse processo de mentoria e agora esse ano também, é uma das coisas que, um dos maiores mitos do processo de aplicação para Harvard, pessoal. Entrar em Harvard, vocês precisam ter uma perspectiva do que é. Não é um troféu pelo que você já conseguiu fazer. Vocês têm que enxergar uma graduação como uma ferramenta do que você quer fazer, sabe? Não é sobre sobre suas conquistas. Então, assim, tem esse mito, esse estereótipo, às vezes, de que Harvard é para aquele menino que passou no Fantástico, que quando tinha 13 anos descobriu a cura do câncer. Não, gente. Se você já descobriu a cura do câncer, para que você quer fazer graduação? Tu já descobriu a cura do câncer? Você vai entrar numa faculdade porque você quer entrar num lugar onde você vai ter as ferramentas para descobrir a cura do câncer, sabe? Então, isso é uma mudança de perspectiva, de visão do que essa oportunidade que é fundamental no seu processo de narrar o porquê você deve fazer parte desse ambiente. Desculpa interromper, Ali. Obrigado. Opa, não, claro. É, 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 É sobre isso. E aí, só um pouco especificamente sobre os processos, né, de aplicação. Então, igual a gente estava falando, não é só uma prova, é um conjunto de documentos, né? Então, para graduação, você vai ter que mandar. João, você quer comentar como é que foram as suas essays? Pode deixar, Ali. É, o meu processo, eu apliquei em 2023. Nossa, eu tô um pouco isso, no final de 2023. Então, meu SAT não era obrigatório e eu não fiz o SAT, até porque eu tava fazendo muita coisa no meu terceiro ano, deixando por uma correria. Então, eu acabei não fazendo o SAT, mas eu fiz o teste de proficiência, fiz o English test, as essays, o currículo. O currículo, no caso, pensando no currículo, tipo, o currículo vitae não era assim, era mais extracurriculares e honras. O histórico escolar, desde o nono ano até o terceiro ano do ensino médio, porque lá eles contam o histórico escolar do ensino médio. E as cartas de recomendação. Então, eu peguei essas cartas de recomendação dos meus professores. Eu acabei tendo bastante carta de recomendação. Eu peguei da minha professora de geografia, de biologia, de matemática, do meu coordenador, do meu professor de pesquisa, que eu fiz com o pessoal de Harvard, e também com o meu mentor, que estava me auxiliando com o processo de application também. Então, eu fiz esse processo. E tudo isso eu enviei pelo Common App, que está no slide. Então, o Common App é basicamente essa plataforma que a gente utiliza para enviar a nossa candidatura para as universidades do exterior. Tem outros, mas são universidades bem específicas, assim. Mas Harvard fica no Common App. Então, esse aplicativo ele é bem direto, assim, nas informações. Tem gente que acha um pouco confuso, mas eu acho que ele é bem informativo, assim. Você consegue achar as informações de forma bem direta do que você precisa ter e o que você precisa acessar para aplicar para o college. Eu até, respondendo uma pergunta que eu acho que vai estar envolvendo com isso, é em relação a política do governo, como que isso afeta os international students. Falando em Harvard em específico, eu não acho que vai afetar, porque Harvard tem um endowment de 51 bilhões de dólares,
Então, tem empresa no mundo que não recebe, que não tem um lucro disso por ano. Tem país. Perdão? Tem país que não Pois é, tem tem. país que não tem isso de PIB. Pois é. Então, o endowment de Harvard é um endowment extremamente alto. Harvard tem uma influência muito grande nos Estados Unidos. Mesmo que sofra um corte, o corte não vai ser tão significativo, por exemplo, a Columbia. E Harvard aumentou o range de pessoas que vão receber Bolsa Fulbright bem no ano que o Trump assumiu. Então, eu não acho que afete. A gente teve essa discussão dentro do pessoal que é freshman. A gente não acha que vai ter algum problema de bolsa. A gente não acha que vai ter alguma influência assim, porque, novamente, eles subiram de 85 para US$ 200.000. É mais de 100% de aumento para pessoas receberem uma full ride, que é uma bolsa completa que paga tudo, 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 tudo. Então, eu não acho que isso afete a graduação em específico. E tudo esses documentos, principalmente financeiros, vão ser enviados também pelo Common App. Então, além desses documentos aqui de graduação, que são os documentos acadêmicos, os de financeiros, então, CSS Profile, salário de pai, mãe, patrimônio, tudo é enviado também pelo Common App. Show. E aí, falando um pouquinho mais sobre mestrado e PhD, esses são parecidos, têm algumas diferenças, mas, e aí, enfim, cada programa específico dentro de cada escola também pode ter algo a mais, mas o geral é também ter essas essays, para eles poderem avaliar a sua escrita e como é que você se relaciona, o que que você quer fazer dentro do programa, etc. O TOEFL, que é a prova de inglês, currículo, igual o João estava falando, cartas de recomendação, e essa prova de conhecimentos. Isso varia um pouco de escola para escola, tá? Se é obrigatório ou não. Então, você precisa ver dentro da sua escola específica, do seu instituto, particularmente, se precisa ou não. Eu sou da escola de design, então, particularmente o pessoal que está entrando agora não foi obrigado a fazer, mas eu sei que tem debate de gente falando dentro, né, da administração falando que quer que seja obrigatório. Então, isso vai depender de cada instituto. E aí, qual que é a ideia aqui, né? A ideia com toda essa documentação é que a faculdade consiga ter uma visão mais geral sobre quem é você. Então, sim, eles vão pelo GRA ver um pouco da sua nota ou pelo seu histórico escolar, como é que você, como é o seu desempenho acadêmico, mas aí, junto com a carta de recomendação e, por exemplo, o currículo, onde você vai dizer a experiência que você já teve, eles vão precisar de carta de recomendação também para ver outras pessoas atestando essas habilidades ou esses conhecimentos que você está dizendo que você tem, né? Então, seria como se fosse um quebra-cabeça e cada partezinha da sua aplicação, seja a redação, o inglês, currículo, histórico escolar, as cartas de recomendação. A ideia é tudo isso se juntar para formar um grande quebra-cabeça para que as pessoas que estão olhando a sua aplicação consigam ter uma compreensão melhor de quem você é. E isso ajuda muito a resumir não só para nota, né? Então, isso é para o mestrado, mas também para o doutorado. Opa, para o doutorado, e para os dois você precisa ter um statement of purpose ou algo similar a isso, que seria você falando exatamente assim, o que que é que você quer estudar dentro desse programa de pós-graduação. Pode também, eventualmente, ter entrevistas, às vezes não tem. E essa entrevista pode servir para várias coisas. Então, tanto para conhecer você melhor, dado que talvez nesse mosaico todo, eles podem ter alguma dúvida que querem tirar, mas também pode ser porque, às vezes, o inglês, né, o TOEFL, ou seja, a outra prova que você fizer, porque tem algumas opções, não é necessariamente excludente, porque, assim, você pode entrar aqui e vir alguns meses antes para fazer um intensivo de inglês. Isso é uma possibilidade. E às vezes a entrevista é para isso também, porque eles querem conversar com você para ver qual que é o seu nível de influência em inglês para ver se tem como fazer um acompanhamento no curso ou não, né? Porque
todo o programa vai ser feito em inglês. Helena. Eu queria falar uma coisa, gente, que para tirar um pouco da. Mostrar mais uma vez que aqui é um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil, principalmente na área de saúde, tecnologia, a gente tem a ideia de que sair da graduação, quero fazer uma pós, vou fazer um mestrado e depois do mestrado eu vou fazer um doutorado. Aqui é muito mais comum você sair da graduação e ir direto para um PhD. Digo isso porque as pessoas às vezes ficam procurando mestrado. Ah, eu quero fazer mestrado e quero, não tenho como me manter, quero uma bolsa. Existem muitas bolsas para PhD, tá? Geralmente você aplica e você ainda recebe um salário em cima disso. Então, assim, diria para quem quer, quem tem essa vontade, procurar programas de PhD. Não importa se você não tem nenhum artigo publicado, enfim, tentem um PhD, porque é assim que os Estados Unidos funciona, tá? Muita gente sai da graduação e vai diretamente para o PhD, mesmo sem experiência, tá? E o PhD dura mais tempo. Aqui, acho que são 6 anos. Perfeito, Helena. Eu vou pular diretamente disso que você estava falando. Então, nos Estados Unidos, em Harvard, todo o PhD é fully funded. Então, você não só não paga para estudar, né? Quanto você recebe um stipend, você recebe uma verba por mês para custear a sua vida. Não é nada, a pessoa já pensa, estou recebendo uma verba de Harvard, vou ganhar grana. Olha, o Boston é o terceiro maior custo de vida dos Estados Unidos, certo? Moradia aqui é muito caro, comida é caro. Então, geralmente o stipend de PhD é o suficiente para te manter bem, vivendo bem, podendo pagar suas contas, mas não é necessariamente algo que dá para, vamos dizer, acumular riqueza, sabe? É bem raro de fazer isso acontecer. O que é importante do que a Helena falou aí também é essa perspectiva que, assim, o PhD, aqui em Harvard, o mínimo da quantidade de tempo de um PhD é 4 anos. É, o máximo é 10. A média do PhD em Harvard, Harvard tem, eu acredito que 57 programas de PhD diferentes. Eu posso estar enganado, acho que não estou. É, a média é mais ou menos 4 a 5 anos, mas depende muito da sua área. Então, vamos dizer, o PhD em antropologia dura em média 8 anos. Então, qual é a diferença de você estar aplicando para um PhD e para um mestrado? E quando você está saindo direto da graduação e querendo decidir qual dos dois? Um mestrado. Às vezes ele tem tese, às vezes não. Ele é feito para te dar, na maioria das vezes, uma capacidade técnica de pesquisa em alguma coisa. Já o PhD, ele é para você entrar no meio de um grupo de profissionais que criam o departamento do seu programa e produzir academicamente e sair dali com com um doutorado, tendo a sua contribuição significativa para o campo. Então, contanto que você entenda e consiga demonstrar que você, mesmo saindo do undergrad, saindo de uma graduação e não tendo a experiência de um mestrado ou uma experiência de pesquisa profissional, se você conseguir demonstrar que você tem a capacidade o suficiente e tem o interesse e a motivação pessoal de passar os próximos muitos anos dentro desse departamento fazendo essa mesma coisa de novo e de novo e de novo, todo dia que você acorda, isso é o suficiente. Então, realmente, o mestrado não é uma escada necessariamente que leva ao PhD. É, e em relação a. Bom, e depois tinham as outras perguntas, mas vou deixar isso para o final. Show. Tá tendo várias perguntas aqui, mas só então acho que tem um pouco a ver também com o nosso programa de mentoria. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho disso. Então, tem vários programas de mentorias. Então, por exemplo, com a Brasa, Fundação Estudar, tem o nosso da HBS. Então, a gente recomenda bastante que vocês deem uma olhada em tudo isso. Tem mentorias por aí que são gratuitas, a nossa é uma delas. E reforçar que, enfim, entrar na faculdade depende de uma série de fatores, né? E a missão do nosso programa de mentoria é ajudar a fortalecer a candidatura de pessoas brasileiras, mas nós não temos nenhum vínculo formal com a faculdade, então não quer dizer que só porque você
está na nossa mentoria que necessariamente você vai ser aceito, né? Acho que isso é muito importante de deixar explícito. E então, entrando especificamente no programa de mentoria da HBS, é de graça, ele dura 6 meses e a ideia é fazer um match entre pessoas que ou estão estudando atualmente em Harvard ou que já estudaram e já se formaram, mas que passaram por esse processo de aplicação e sabem como é, e enfim, com alguém que está querendo se candidatar. Então, a gente está buscando pessoas que querem se aplicar nesse próximo período, que é em dezembro. E vamos priorizar essas pessoas para fazerem parte do processo seletivo. Isso significa que, você está no terceiro ano, você está se formando e quer fazer graduação aqui, você está dentro? Você pode se aplicar? Sim. Eu fiquei, que nem no meu caso, eu saí da faculdade em 2016, entrei ano passado. Tive esse gap todo que eu estava trabalhando e decidi voltar a estudar, eu poderia me aplicar? Sim. Todo mundo que está pronto para aplicar pode se inscrever no processo seletivo e vai ter uma chance de passar. Não necessariamente vai passar, né? Infelizmente, como tem muitas pessoas que querem se aplicar e a gente não tem tanta gente que hoje pode dar a mentoria, a gente precisa ter um processo seletivo, a gente não consegue oferecer isso para todo mundo. Mas conforme mais gente vai entrando aqui, a expectativa é que também tenha mais mentores e cada vez mais a gente consiga oferecer isso para a nossa comunidade, né? Mas essa então é um pouco a ideia. Seria uma mentoria, você que quer entrar em Harvard com essa pessoa que já está em Harvard ou já passou em Harvard, que vai poder acompanhar passo a passo da sua aplicação. E o que que isso significa? É, Opa. Ai, desculpa, era para ter outro slide aqui. Mas enfim, alguém que vai poder te ajudar com todos esses materiais aqui. O que eu vou precisar escrever uma essay. Então, vamos conversar sobre isso. Essa pessoa vai ouvir um pouco mais sobre a sua história para tentar entender, acho que vale a pena mencionar isso aqui, será que conecta com isso, etc. Carta de recomendação, como é que começa? Né, como é que faz isso? Então, a pessoa que vai estar te mentorando vai te ajudar com isso, a partir dessa sua história, pensar quem que pode ser alguém que você pode entrar em contato, que pode validar tudo isso que você está falando na sua redação. O currículo, como é que dá para revisar, para fazer com que ele tenha mais impacto. O TOEFL, especificamente, é uma coisa que a gente não tem como ajudar muito. Esse ano a gente está tendo uma inovação, que o Davi até pode comentar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai dar uma ajuda a mais, mas a nossa mentoria não é exatamente para fortalecer o inglês, tá? Então, esse é um dos critérios do nosso processo seletivo também. A gente precisa, a gente só vai conseguir ajudar hoje, infelizmente, pessoas que já tem um certo domínio no inglês, ainda que a gente tenha hoje essa ferramenta que, Davi, você quer comentar um pouquinho mais sobre como que funciona? Posso comentar, com certeza. Obrigado, Adi. Então, é isso. Como a Adi falou, nossa mentoria contempla o mentor que vai estar com você, vai contemplar, né, os seus essays, ajudar você no currículo, na idealização de quem pedir carta de recomendação, no seu processo de escolher quais escolas aplicar, né? Nós pedimos que você, no mínimo, é, é obrigatório que você, no mínimo, aplique para Harvard, né? Já que a missão que faz a mentoria da HBS é que a gente tenha uma diversidade maior de brasileiros aqui em Harvard, mas a gente também vai te ajudar a aplicar para todos os outros programas também. E agora, esse ano, estamos com uma novidade incrível, que é uma parceria com a plataforma educacional de inteligência artificial chamada HighSolver, que foi fundada por um alumni brasileiro aqui de Harvard. E todo aluno que for aceito no processo de mentoria da HBS esse ano vai ter acesso gratuito a essa plataforma. E lá vocês vão poder usar da inteligência artificial para poder praticar para as provas de vestibular, tanto TOEFL quanto GRE, SAT, ACT, tudo isso. Então, poder ajudar a fazer calendário de estudo, a fazer practice problems, né, os seus simulados, corrigir simulados, tudo isso. Estamos muito animados, e mais novidades sobre isso em breve.
Show. São muitas barreiras, infelizmente, para entrar aqui e a gente da ITBS está tentando o máximo que a gente pode trabalhar para superar um pouco esses obstáculos e vamos ver, assim, acho que cada ano que passa a gente consegue oferecer um pouquinho mais, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente muito feliz. E então, só para reforçar, o processo seletivo para o programa de mentoria já está aberto. Ele vai até semana que vem, dia 28 de março. É um Google Forms. Se alguém puder mandar o link aqui, eu agradeço demais no chat. Ahn, É um Forms que eu recomendo, a gente recomenda vocês darem uma olhada, nem que seja hoje para começar, porque tem várias perguntas. Então, não é uma coisa que você vai preencher, tipo, em uma hora, sabe? Porque a gente vai por conta de ter que fazer essa seleção, etc., a gente vai perguntar várias coisas para entender, você já fez o TOEFL? Não. Manda nota, enfim, várias coisas desse tipo para entender um pouco de onde cada pessoa que está se aplicando tá. Então demora um tempinho. Então, se vocês puderem dar uma olhada nisso, porque talvez vocês precisem procurar informações para voltar para o formulário. Vai ter um momento em que vocês também vão precisar escrever um pouco. Então, dá uma olhadinha porque não é uma coisa, não é um formulário assim que foi só para inscrição, por exemplo, que era só preencher as coisas, né? A seleção vai sair até junho. Em abril vai ter a gente vai fazer as entrevistas. Então vocês vão se inscrever até o final de março. Em abril a gente vai fazer um processo de entrevistar pessoas para entender um pouquinho melhor também a história de cada um. ah, e também, principalmente, né, porque esse programa ele faz parte do nosso grupo de diversidade e inclusão, então é muito importante para a gente que a gente consiga aumentar a diversidade das pessoas que estão aqui. Então, a gente quer encorajar muito pessoas que fazem parte de grupos minoritários, mulheres, comunidade LGBTQIA+, pessoas pretas, pardas, ah, enfim, de diferentes classes sociais, enfim, que se apliquem. Então, vai ter esse momento de entrevista durante o mês de abril, e aí, até junho, tá tudo fechado, fazer esse match com quem vai ser a pessoa que vai dar a mentoria. E aí, de julho a dezembro, ter a mentoria em si, porque aí dezembro é quando você faz a aplicação, seja para graduação ou para pós. Então, eu sei que a gente falou um monte de coisa. Aqui estão os nossos contatos, né? A gente tem o Insta da HBS, da Helena, do Davi também. Tem o meu e-mail, o e-mail do João. Então, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem por qualquer um desses canais. Eu sei que tem bastante mensagem no chat, algumas a gente já respondeu também. Mas se alguém quiser, agora a gente tem um tempinho aqui para conversar um pouco, então se alguém quiser perguntar, vou só pedir para levantar a mãozinha aqui para a gente ter uma fila. Mas bora aí, ó. Quem quer começar? Tem alguma pergunta? Eu vou só dar uma rápida resposta, porque eu acho que essa resposta vai ser ótima. Francinilda perguntou: Boa noite, tem limite de idade para PhD? Olha, um fun fact incrível que eu vou dar para vocês, galera. Esse ano, a pessoa mais nova está fazendo um PhD em Harvard. Tem 16 anos, provavelmente o menino que eu falei lá que descobriu a cura do câncer com 13. E a pessoa mais velha tem 73. Então, não tem limite de idade para o PhD. Ó, sobre graduação sanduíche, que apareceram algumas vezes aqui. Sim, isso é uma coisa que dá para fazer, mas o nosso programa de mentoria especificamente não é focado nisso. O nosso programa é mais para quem seria aluno full-time de Harvard. Então, quem vai passar pelo processo seletivo daqui, sabemos que, enfim, e tem pessoas, e se você tá nessa situação de estar pensando em fazer um sanduíche, também pode mandar mensagem para a gente, porque temos pessoas aqui na nossa comunidade que tem prefiliação com a USP ou com outras universidades, então a gente pode conectar vocês, ainda que vocês não façam parte do programa de mentoria em si, a gente tem
tem gente em tudo que é estado aqui, em diversas situações, e a gente fica muito feliz em poder também fazer essa ponte, ainda que talvez não seja exatamente, não caiba exatamente no caso do programa de mentoria, tá? Lad, tem uma pergunta aqui no chat do Jefferson, falando sobre o limite de 3 applications na vida do candidato para Harvard. Eu nem sabia que isso existia. Alguém sabe se isso é real ou não? Existe um limite de application, e também existe uma estatística que é o seguinte: quando você não entra pela primeira vez, você vai enviar sua segunda candidatura como um reapplicant. Então, isso teoricamente deixa você estatisticamente um pouco mais improvável de passar, certo? Então, a gente recomenda que a sua primeira aplicação seja a que você vai ter força para realmente ser considerado. É, com isso vem uma coisa que é também assim, a gente sempre vai pensar, nossa, mas se eu esperasse mais um ano, eu poderia aperfeiçoar isso e aquilo no meu currículo, alguma coisa do tipo, e tem que saber navegar isso direito. Então, assim, já tiveram pessoas na mentoria da HBS que passaram, fizeram todo o processo, quando chegou no final, chegamos à conclusão de que era melhor essa pessoa esperar mais um ano. Isso acontece de vez em quando, mas assim. Um processo um pouco mais complexo. Também vi algumas perguntas no chat que são relacionadas, que é perguntando sobre transferência. É possível sim transferir a sua graduação para vir para Harvard. É muito raro, tá? É muito raro, é um processo que é considerado bem mais difícil do que você entrar de primeira para começar tudo aqui em Harvard, mas não é impossível, sabe? Tipo assim, só porque é raro e é mais difícil não significa dizer que não é o que vai acontecer para você. Helena, o Jerônimo perguntou da Medical School. Você quer comentar alguma coisinha sobre isso? Gente, eu acho que talvez a Medical School seja a escola mais complicada para responder esse tipo de pergunta. Principalmente porque, por exemplo, o curso de medicina no Brasil é completamente diferente daqui. Odontologia, por exemplo, não fica dentro da Medical School e também é completamente diferente do Brasil. Enfim, é, precisaria saber qual curso e qual tipo de oportunidade que ele fala. Será um estágio em pesquisa, por exemplo? Teria que ter outras informações aí para poder te ajudar. Manda, se quiser, manda mais coisa que eu tento te ajudar, Jerônimo. E eu lembro que alguém tinha comentado aqui, que eu até falei assim, ah, vou falar sobre isso já já, mas não falei, que era sobre o mestrado e a relação, porque acho que no Brasil é muito mais comum, né, quando você quer fazer pós-graduação, você tem que ter um orientador, então você tem que desenvolver relação com aquele orientador, saber todo o histórico acadêmico daquele orientador, o grupo de pesquisa, etc. E ter algum tipo de proximidade também pode facilitar, né, com que você entre nesse grupo de pesquisa. Aqui, bom, aí os demais também podem falar, tá, um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar sobre a minha experiência, que é na escola de design. Ah, mas eu acho que é isso, né? Cada instituto tem a sua particularidade. E na escola de design, particularmente, esse tipo de relação não é indiferente. Então, tem muitas pessoas que querem estar ali na escola por causa de alguma professora ou algum tipo de trabalho que está sendo desenvolvido, e deixar isso muito explícito na aplicação. Mas mesmo conversando assim com a minha orientadora, é, isso é uma coisa que, às vezes, estando de fora, é diferente de estar, assim, eu lembro dela comentar, assim, comigo, do tipo, ah, as pessoas querem fazer isso, só que aí na prática não é exatamente até como as pessoas escrevem, assim, na aplicação, sabe? Então, não necessariamente acho que é muito mais sobre o seu projeto de pesquisa e sobre os valores da faculdade e o que você quer fazer dentro da faculdade. E é claro, se tem uma pessoa que você admira, um trabalho que você acompanha, alguma coisa que
você pode se conectar mais, isso é bem-vindo e pode contar, com certeza. Mas, por exemplo, uma moça que eu estava ajudando na aplicação para a própria escola de design, a gente estava revisando junto a redação dela, e ela comentava na redação, ó, quero ir para a escola de design porque eu quero estudar com essa pessoa, etc, etc. E aí eu falei para ela assim, olha, honestamente, eu acho que talvez seja melhor tirar, porque essa pessoa, tipo, tá tendo todo um conflito político dentro da escola e essa pessoa tá sendo afastada até. Então essa pessoa já não tá mais como, não tem toda essa visibilidade que teve no passado, tá tendo cada vez menos espaço dentro da faculdade. Então talvez você explicar o que que você quer fazer ao invés de com quem você quer fazer, é, possa. Porque assim, se a pessoa ler isso e pensar, ah, tá, quer dizer que ela quer trabalhar com essa professora daqui a pouco provavelmente ela vai sair, sabe? Ainda que a gente possa criticar isso. Mas então, assim, acho que é mais sobre temas, porque tem essas instabilidades que às vezes, estando de fora, a gente não tem acesso, né? Ou então, assim, uma série, né? Ou um departamento, o trabalho que o departamento faz, ou o trabalho que X, Y, E, Z, mas assim, uma coisa muito focada, eu tendo a achar que não necessariamente pode ser algo tão benéfico. Eu não sei se alguém quer falar também, abrir o microfone, a gente tá aqui falando tanto, que eu tô vendo que as perguntas estão sendo respondidas no chat, mas eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida específica. Ou teve um retorno no chat, mas ainda está com alguma dúvida. Agora é a hora, hein? Semana que vem fecha a aplicação, então aproveita. Pessoal, eu queria só dar um, já que tipo assim, enquanto vocês pensam nas suas últimas perguntas, é, toda vez que me perguntam essa pergunta, eu sempre dou a mesma resposta, e é uma resposta que eu sou 100% confiante de que é a resposta mais correta, que é o seguinte: me perguntam bastante, Davi, qual é o maior obstáculo para uma pessoa entrar em Harvard? E a resposta unânime na minha cabeça é o seguinte: o maior obstáculo é você mesmo. O maior empecilho em fazer acontecer é quando a pessoa se dá o não e não aplica, porque tem medo de que não é o suficiente, que eu não tenho prêmio suficiente, eu não tenho capacidade suficiente, eu não me sinto inteligente o suficiente, é isso e aquilo, várias aquelas vozinhas na sua cabeça que síndrome do impostor às vezes querendo dizer que isso não é para você, e isso não é verdade, porque aqui é uma história sobre trajetória. Para passar aqui é uma história sobre potencial, sobre paixão, sabe? E a verdade simples e pura é que a gente não sabe quem o comitê de admissões está procurando esse ano. Eu não sei, a AD não sabe, a HBS não sabe, você também não sabe. Você não sabe o que as pessoas estão procurando aqui em Harvard, quem é o tipo de perfil. E pode muito bem ser você, entendeu? Então, toda vez que essa vozinha começar na sua cabeça dizendo que não aplica agora, deixa isso para lá, tenta uma coisa mais segura, com menos risco, o não você já tem. Diga para essa vozinha calar a boca, dê o seu melhor. Se você tem o tempo e o recurso de conseguir correr atrás e fazer esse application, de mandar sua candidatura, faça, não deixe de fazer. Espero muito que vocês apliquem para a mentoria da HBS para que a gente possa te ajudar, né, te dar a mão desse caminho que é um caminho complexo, mas queremos fazer vocês realizarem esses sonhos. Eu acho que para a grande maioria, se não para todo mundo, de nós brasileiros, todo mundo que passou em Harvard, quando a gente estava se aplicando, a gente passou por essa dúvida de se valia a pena passar por esse esforço todo, já que a gente achava que não ia passar mesmo, não ia dar certo. E olha onde estamos aqui, né? Realmente, é uma porcentagem de pessoas muito pequenas,
mas mesmo assim é uma porcentagem e você pode muito bem estar nela. Então não se desencorajem consigo mesmos. Uma estatística que a reitora da Escola de Pós-Graduação de Harvard, que é a escola onde todo o PhD é conferido, é, ela falou o seguinte: dentro das métricas de calouros, aqui em todos os programas de PhD e na maioria dos programas de mestrado que são oferecidos pela Escola de Artes e Ciências, quase 80% dos alunos, 80, galera, 80, numa escola que tem mais de 5.000 pessoas, já admitiram que sentiram alguns sintomas de síndrome do impostor quando estavam entrando aqui, certo? Então, essa estatística ajuda você espero que ajude você a sentir que, assim, é normal você sentir que talvez isso não seja para você, mas lute contra, essa vozinha na sua cabeça. É isso. E só para reforçar também, igual o João comentou, Helena também comentou, então, para quem está fazendo graduação, eles têm um programa que foi atualizado, então, para quem ganha menos de US$ 200.000 por ano, ou seja, tem que converter isso vezes 6, né, para real, que é quase a totalidade da nossa da população brasileira, tem o direito de estar de graça, de não pagar a mensalidade, tá? Nesse valor não está incluso alimentação, moradia, etc. Mas quer dizer que você não paga a mensalidade. E para o programa de PhD também eles são financiados. Então, basicamente, você teria que pagar se for o programa de mestrado, né? Sim, isso tem algumas bolsas, tá? Então, a Fundação Lehman, por exemplo, tem uma parceria com Harvard. Então, quando você entra na faculdade, você tem a chance de se aplicar. Não quer dizer também que você vai conseguir, mas existe essa possibilidade. Também tem da Fundação Estudar, tem Instituto Ling, tem uma série de instituições que ajudam também. Que não quer dizer, tipo, a gente não pode prometer nada, né? Mas assim, dizendo que tem vários caminhos que podem ser percorridos, uma vez que você está dentro da faculdade. E a gente gosta muito de lembrar disso, principalmente para PhD e para graduação, porque é uma grande chance, né, de estudar aqui sem ter que pagar todo esse valor, que é muito caro. Então, a gente gosta muito de reforçar essas informações. E acho que é um pouco isso, assim. Acho que também só. Acho que alguém comentou assim também sobre a questão política, né? Isso não tem como a gente saber as coisas. Acho que talvez só uma coisa importante assim de pensar é que as coisas estão muito imprevisíveis aqui. Então a gente também não pode dar, ninguém pode dar segurança de nada. Harvard até agora não parece que mudou nenhuma política sobre isso. Mas enfim, acho que acompanhar as notícias também para ver como tem sido a vida nos Estados Unidos, o que tem acontecido nas faculdades, como que você se relaciona com isso, pode ser uma coisa interessante, eventualmente. Mas acho que é isso. A gente pode ficar aqui, vou sugerir da gente ficar mais 4 minutinhos para dar essa chance final, caso alguém queira abrir o microfone, perguntar alguma coisa ou mandar alguma coisinha no chat. Mas se não, a gente também, enfim, acho que queria agradecer de novo todo mundo por participar. Vou mandar para todo mundo essa gravação. Aqui no chat também tem o link do processo seletivo. De novo, deem uma olhadinha, porque é um formulário é grandinho, então não é uma coisa que vai dar para, tipo, já entrar agora e fazer diretamente. Mas estamos aqui esperando vocês, para ajudar vocês com a candidatura, esperando vocês entrarem aqui para que a gente possa viver esse sonho de estudar em Harvard junto. Muito obrigada por participarem. Davi, Helena, João, ou quem mais quiser falar alguma coisinha, fiquem à vontade. Tchau, gente. E esperamos ver vocês aqui daqui a um tempo. E quando vocês chegarem aqui, cobrem, que a gente vai sair para tomar uma cerveja.
Ou para os menores de idade, vamos tomar um sorvete, Helena, que É tem. verdade, eu esqueci. Pode ser um café. É isso aí. E pessoal, ó, os resultados do processo de mentoria do ano passado estão saindo agora. Já tivemos duas pessoas aprovadas em Harvard que usaram o nosso programa de mentoria. Já tivemos pessoas aprovadas no MIT, UC Berkeley, Marquette, Columbia. A lista está saindo, o negócio está dando certo e eu quero vocês tendo as mesmas notícias ano que vem também e trombando com a gente aqui nos corredores de Harvard. E é isso, muita animação. Quero ver o nome de vocês lá nas candidaturas à nossa mentoria. E conte com a gente para tudo, qualquer coisa. Pode entrar em contato aí no que está na tela e vamos fazer o sonho acontecer. Show, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.